Agora, tranquilo. Bom dia, bem-vindos ao segundo dia do Cyber and Cloud Expo. De hoje até sexta-feira, o evento decorrerá num formato 100% online. Na segunda sessão do dia, teremos Alexandre Cagnoni, Director of Authentication da WatchGuard Technologies, com o tema Credential Theft, The Dark Side of the Dark Web. Bom dia, Alexandre. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então começar com a apresentação. Vou adicionar aqui e já poderá apresentar. Tudo bem? O palco é seu. Até já. Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui participando desse evento, desde aqui perto de Lisboa, onde eu moro. Muito feliz de estar aqui. Em breve, como eu estava conversando antes dessa sessão, em breve espero poder estar fazendo isso pessoalmente, conhecer a todos pessoalmente durante o evento. Bom, como foi dito, meu nome é Alexandre Cagnoni, eu sou brasileiro, trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, trabalho há 25 anos com autenticação e autenticação multifator, é algo que é a minha paixão, eu tenho trabalhado com isso em toda a minha carreira. Trabalho para a WatchGuard, obviamente coordenando a parte de autenticação, que inclui também todas as soluções de Dark Web Scanning, Dark Web Monitoring. E aqui nessa sessão eu gostaria, na verdade, de compartilhar mais informações sobre o Dark Web, quer dizer, para quem não conhece, o que é o Dark Web, como que o Dark Web funciona, como que as minhas credenciais acabam aparecendo no Dark Web, como que eu sei se as minhas credenciais estão lá no Dark Web, como os hackers estão utilizando essas credenciais para fazer alguns ataques. E vou comentar aqui com alguns exemplos de ataques de uso de credenciais extraídas do Dark Web para condução de ataques. Então, sem mais demoras, vamos começar. Parece que está um pouquinho de delay aqui. Agora sim. Então vamos começar. Então, começando por desmistificar o Dark Web. O que é o Dark Web, para que todos tenham uma boa noção disso. Então, primeiro, para a gente poder falar de Dark Web, eu preciso começar falando sobre o Surface Web. O que é o Surface Web? É o que nós estamos usando agora, é o que usamos em todos os nossos dias, quando acessamos um sítio de uma empresa, um sítio público, quando damos um Google. Então, o Surface Web é tudo que é visível e que é possível fazer uma procura na web e encontrar esses sítios, esses sites públicos. Então, sites de empresas, sites de negócios, sites de compras, todos esses sites, eles são parte do Surface Web, é a internet como todos nós conhecemos. Existe o Deep Web, né, ainda não é o Dark Web. O Deep Web, na verdade, são páginas que normalmente não estão indexadas ou não são encontradas muitas vezes nessas ferramentas de busca. Isso pode ser, por exemplo, um servidor que está protegido atrás de uma página de autenticação, então, muitas vezes, um servidor de intranet da minha empresa, ele é Deep Web. Por quê? Porque ele não é público, ele não é encontrável, ele não é acessível por todos. Muitas vezes esses sites que cobram um membership, que cobram para você acessar ou que tem uma autenticação, todos esses sites são considerados Deep Web porque eles não são simplesmente encontrados. Nós, como funcionários de uma empresa, sabemos do nosso servidor de intranet, mas outras pessoas, isso não é de domínio público. Agora, o Dark Web, que é justamente o tópico de hoje, ele já é uma porção desse Deep Web que realmente ela é escondida, ela não é encontrável através de browsers, você não consegue usar o seu Chrome, o seu Firefox, o seu Safari para poder acessar o Dark Web. Ele realmente requer software especial para isso. Por exemplo, o Tor, que o Tor significa The Onion Router, é o browser usado para Dark Web, se pudermos chamar de browser. Isso tudo foi criado dentro de um projeto chamado Invisible Internet Project. O Tor Browser, na verdade, muitas pessoas me perguntam, mas isso aí, aonde que eu
eu vou conseguir baixar, se eu quiser conhecer, isso é uma ferramenta de hacker, isso aí só encontro em sites de hacker. Não, na verdade, o Tor ele é parte de um projeto, é um projeto aberto, é um projeto em que você pode baixar, você pode acessar em torproject.org. O site do Tor, ele na verdade é no Surface Web. Qualquer um pode baixar, qualquer um pode acessar o Dark Web, que é uma questão muito comum que me fazem. Se eu baixar o Tor e começar a acessar o Dark Web, isso é uma atividade criminosa por si só? Não é uma atividade criminosa. Depende para que você vai usar isso. Então, por si só, não, você pode acessar, e foi algo que foi criado nos anos 90, não é algo novo. Foi criado nos anos 90 nos Estados Unidos. E como tudo isso aí funciona? Na verdade, essa questão do Dark Web ou Onion Routing foi criada muito visando um pouco essa parte de espionagem. Então, na verdade, não se queria se dar o poder de pessoas em qualquer lugar do mundo de acessar ou trocar informações com servidores em outras partes do mundo, sem que realmente se soubesse qual a origem dessa requisição e aonde, em que lugar do mundo está localizado esse servidor. Então, foi realmente construído para ser algo totalmente privado, em que realmente não se consiga determinar a origem de cada conexão. Existe uma rota e essa rota ela vai sendo aberta durante o caminho. Então, só para ter uma ideia de como isso funciona e por que se chama Onion, então, aqui à direita nós temos uma meia cebola que ajuda a exemplificar. Então, vamos imaginar que eu conheço o endereço, e quando eu falo endereço, é um endereço nesse sentido. Isso aqui, por exemplo, que eu mostro aqui nesse primeiro item, isso é um exemplo de um endereço de um serviço, um servidor dentro do Dark Web. Então você vai ver que normalmente ele é dessa forma, ele não se traduz em endereço IP, ele é um endereço, existem rotas ou nós que são utilizados, são construídos para chegar nesse endereço. Então, voltando aqui, como que eu chego? Se eu quero acessar um endereço desse tipo, como que eu vou fazer? Primeiro, é construída uma rota nó a nó para chegar nesse endereço, ok? Como se fosse quando você pede para dar o route, né? Quando um trace route e você mostra os IPs, só que aqui você não vai mostrar os IPs e você não vai ver todos esses nós. Na verdade, o dado ele é encriptado usando o último nó, depois o nó anterior e anterior, até chegar na estação que quer fazer a requisição. Então, é por isso que chama cebola. Então, o dado ele é criptografado de tal forma que só esse nó vermelho, o serviço vermelho, consegue abrir. Depois disso, ele é encriptado com uma chave na qual só o nó azul consegue abrir, e depois o amarelo e o cinza. E aí, quando esse pacote é montado, ele começa a ser enviado para os nós, para que isso seja roteado para o servidor. Então, primeiro nó, esse nó de cor mais ou menos marrom, esse nó marrom ele consegue decriptar a informação e obter uma parte mais central da cebola, só que a parte externa é verde, então ele sabe que tem que mandar para verde. Ele não sabe, esse marrom, ele não sabe que tem que chegar no vermelho, ele só sabe que o próximo nó no caminho é o verde. Aí o verde vai conseguir decriptar a informação e vai ver que o próximo nó é o cinza, e por aí vai até chegar no servidor. Então, os nós no meio do caminho não têm conhecimento de quem está pedindo, quem está fazendo essa requisição e qual o serviço, qual o servidor que está sendo acessado. Tudo isso para criar um máximo de privacidade. E o que se pode encontrar, então, no Dark Web? O que tem disponível no Dark Web? Bom, o Dark Web, sabemos hoje, todos nós escutamos muito, é muito usado para realmente fazer coisa errada. Então é usado para venda de produtos, então tem negociações, existem grupos de
grupos de pessoas que estão tentando, por exemplo, estão mais envolvidas na fraude de cartões de crédito. Então, elas vão procurar outras pessoas dentro do Dark Web que estejam vendendo cartões de crédito, números de cartão de crédito ainda ativo. Outros vão querer falsificar passaportes, cartas de condução e, muito utilizado, credenciais. Então, credenciais. E tudo isso tem um preço no Dark Web. Na verdade, isso tem um preço até que se torne público. De novo, o Dark Web, na verdade, se alguém compra, por exemplo, uma base de dados e depois resolve fazer público, não tem como essa pessoa que vendeu essa base de dados mover uma ação, um processo contra essa outra. Na verdade, nem faria sentido. Na verdade, ela nem sabe exatamente onde está localizado esse servidor, que agora tem uma cópia das informações que o primeiro estava vendendo. Então, o que acontece? Existe um período em que os fraudadores, os hackers, eles conseguem essas bases de dados e colocam à venda no Dark Web. Existem comunidades, existem lugares em que eles se falam para dar os endereços aonde se comprar esses dados, essas informações. E depois de um tempo, às vezes dias, essas informações muitas delas acabam sendo públicas, ficando públicas. Por isso que existem alguns sites, como Have I Been Pwned, por exemplo, onde você consegue saber, por exemplo, de ataques, quais os ataques que aconteceram em que as bases de dados acabaram no Dark Web, foram colocadas à venda, mas agora já estão publicamente disponíveis. Qualquer um pode baixar, qualquer um pode ter acesso. Se as suas credenciais estavam dentro daquela base de dados, dentro daquele ataque, as suas credenciais estão disponíveis para o mundo. Então não existe um ownership, não existe alguém que é dono disso aí. O Dark Web é terra de ninguém, então não dá para se controlar. E uma vez que está lá, não é como, por exemplo, muitas vezes na internet, você move uma ação, um processo contra um site, diz que para retirar as suas informações. Não adianta, uma vez que está no Dark Web, vai estar em toda parte e não há como simplesmente retirar ou ter certeza que foi retirado de todos os lugares. Agora, o Dark Web ele não é só utilizado para atividades ilegais, então esse é um outro ponto. Ele é utilizado por sites que conhecemos. Talvez pouca gente conheça, mas o Facebook tem um site no Dark Web. Essa aqui seria a URL, ou o endereço, né? www.facebook.core.wwe.onion. Ou mesmo a CIA dos Estados Unidos, ela possui também um site no Dark Web. E para que isso? É justamente sites que requerem ou querem dar uma privacidade extra, ou querem permitir, por exemplo, alguém, de repente, na China, que não poderia acessar o Facebook, conseguir acesso. Ou no caso da CIA, eu tenho um agente infiltrado no Afeganistão e ele precisa passar informações, só que isso tudo tem que ser confidencial, de tal forma que se alguém tentar interceptar, não vai conseguir identificar a origem e nem o destino da onde essa informação está sendo conduzida. Então, ou se você, por exemplo, quer fazer uma denúncia e você não quer ser identificado, você pode ir nesse site da CIA para fazer isso de uma forma completamente anônima. Então, o Dark Web ele também é usado para atividades legais. E vocês vão ver, existem listas, e muitos sites de notícias vão ter vão ter uma página disponível também no Dark Web. Agora, existe uma regulamentação? Essa é uma dúvida comum. Existe algum tipo de regulamentação para o Dark Web? Alguém controla isso ou é realmente terra de ninguém? Bom, é realmente terra de ninguém. Obviamente que os países, eles tentam controlar o que é vendido, eles tentam controlar o que existe nesses sites dentro do Dark Web. Uma operação, isso alguns meses atrás, teve essa operação para derrubar o Dark Market. Dark Market era algo que envolvia site com mais de 500 mil utilizadores, mais de 2.400 revendas, vendendo somente coisas ilegais. Quer dizer, realmente
sites de vendas de drogas, de armas, de tudo que se possa imaginar. Então, com mais de 500 mil utilizadores, 2.400 revendas trabalhando com esse dark market. Então, nesse caso, houve uma ação conjunta da Europol envolvendo 7 países e conseguiu derrubar esse marketplace. O que não significa que logo você não vai ter outro, assim como existem outros, talvez menores, mas que vão continuar existindo. Como você pode ver, 140 milhões de euros em transações esse site. Então, realmente é muito utilizado, se utiliza essas bitcoins e coisas desse tipo para fazer transações. Normalmente, nenhuma transação, obviamente, é feita em dinheiro ou usando uma conta bancária. Então, resumindo, o Dark Web é isso. Ele é um local onde as pessoas usam o Dark Web para se obter privacidade, mas na maioria das vezes é utilizado para atividades ilegais. E toda essa parte de identidades e credenciais é um dos lugares mais utilizados para se obter credenciais de acesso a diferentes serviços. Então, quais que são os riscos que envolvem o Dark Web? Quais que são os problemas causados por tudo isso no Dark Web? Primeiro, os hackers, eles estão sempre procurando formas, usando phishing, usando diferentes tipos de ataques, chamadas, e-mails de phishing, para tentar roubar os seus dados pessoais. Mas hoje, muitos desses dados são facilmente encontrados no Dark Web. Existem muitas bases de dados gratuitas que qualquer um pode acessar. Uma vez que está no Dark Web, é público, qualquer um pode acessar desde que saiba aonde está, desde que saiba chegar nessas bases de dados. Então, existem muitas formas de se fazer isso, e nós sabemos que as pessoas tendem a usar a mesma senha, às vezes muito pequenas variações, então a senha mudando uns 2 números ao final, isso é muito comum, e muitas vezes essas senhas são reutilizadas em outros lugares. E alguns casos interessantes sobre isso, primeiro foi o caso do Zoom, isso no ano passado, já durante a pandemia. Obviamente, o uso de Zoom cresceu muito fortemente, ouvimos falar de alguns ataques ao Zoom, em que se alguma pessoa não autorizada entrasse dentro de uma conferência via Zoom, ele poderia passar um link, esse link, se algum utilizador clicasse nesse link, ele ia dar acesso remoto à máquina desse utilizador para essa pessoa que invadiu essa conferência, essa web conference usando o Zoom. Então, logo que se soube disso, um pouco depois apareceu na web, ou no Dark Web, uma base de dados com 500 mil contas garantidas que funcionam no Zoom. Então eles começaram a vender, se eu não me engano, eram alguns centavos de dólar por conta, então que você poderia comprar, e você tinha garantia de que conseguiria se logar no Zoom usando a credencial de uma outra pessoa. Como que eles fizeram isso? Como que foi esse ataque? Será que a Zoom foi atacada? Não, a Zoom não foi atacada, ninguém atacou a empresa. A empresa está completamente segura. O que aconteceu é que essas pessoas que quiseram criar essa base de dados foram no Dark Web, baixaram bilhões de credenciais, e fizeram a técnica de credential stuffing, basicamente é tentar utilizar as credenciais que eles possuem dentro de um determinado aplicativo, nesse caso o Zoom. Então, por exemplo, as minhas credenciais devem ter minhas credenciais do LinkedIn, de quando o LinkedIn foi atacado em 2011. Então, eles podem ter tentado utilizar as minhas credenciais do LinkedIn para fazer o login no Zoom. Por quê? Porque as pessoas tendem a utilizar as mesmas senhas outras vezes em sequência. Então, e o que aconteceu? Dentro dessas bilhões de credenciais, 500 mil funcionaram no Zoom. Ou seja, credenciais que nem eram, na verdade, credenciais do Zoom, eram credenciais talvez de um Amazon, de uma conta Amazon, de repente de uma conta de LinkedIn ou de qualquer outra conta, e eles testaram e conseguiram
pelo menos em 500 mil casos. Então, por isso que essa é uma forma muito comum de se usar essa base de credenciais no Dark Web para tentar acessar outros serviços. Eu como atacante, eu vou atrás de uma credencial, de repente, que uma pessoa tem no Facebook, não porque eu quero entrar no Facebook dessa pessoa e colocar qualquer coisa, começar a falar mal de todo mundo. Não, o que eu quero é utilizar essa credencial para tentar acessar a conta da Amazon dessa pessoa e fazer compras, ou acessar a VPN da empresa na qual essa pessoa trabalha e ver se ela realmente não está utilizando a mesma senha para isso. As pessoas tendem a ter 3 a 5 senhas diferentes para usar em todas as aplicações. Isso é fato. As pessoas não têm como. Hoje, se você contar, se fizer uma conta muito rápida, você vai verificar que você tem mais de 100 credenciais, não necessariamente senhas diferentes, mas 100 credenciais. Pense em todos os serviços web, todos os portais nos sítios web onde vocês já fizeram compra alguma vez na sua vida e tiveram que criar uma conta, talvez porque você queria rastrear, talvez porque você pensava em comprar de novo. Todos os provedores de telemóvel, provedores de e-mail, todas as empresas que você trabalhou, todos os serviços, se você começar a enumerar isso aí, vai dar com certeza mais de 100, normalmente dá mais de 200 diferentes credenciais que você pode se lembrar. E obviamente eu não vou criar uma senha diferente para cada um. Se eu não tiver um Password Manager, eu não tenho como fazer isso. Um outro caso mais recente foi o caso do Conti Ransomware. Esse ransomware, que ficou muito conhecido recentemente, por causa dele, o CISA, que é o Cyber Security Infrastructure Security Agency nos Estados Unidos, que muitas vezes ele gera esses press release ou documentos para tentar orientar as empresas nos Estados Unidos sobre segurança, ela fez um trabalho junto com o FBI e o NSA, isso há menos de um mês atrás, falando sobre esse ransomware. Esse ransomware, ou os ataques, aonde os atores Conti que procuram instalar esse ransomware, na maioria das vezes o que eles fazem? Eles tentam acessar computadores usando o RDP, usando o Remote Desktop. Então eles tentam se conectar a servidores para instalar esse ransomware. E na maioria das vezes, em todos os casos que eles monitoraram, que eles foram atrás, tentar buscar o que estava acontecendo, eles viram que a maioria desses casos começava com o ataque a esses computadores usando uma credencial roubada ou uma credencial fraca. E quando nós falamos credenciais roubadas, pode ser roubadas via phishing, mas na maioria das vezes eles acabam usando o que já existe, o que já está disponível, que é o que está no Dark Web e que muitas vezes ainda é válido. Então, eles recomendam o uso de autenticação multifator, de MFA, para proteger qualquer acesso RDP, porque não tem como você controlar quais que são as senhas que seus utilizadores vão usar fora da empresa, não tem como saber se eles não estão utilizando a mesma senha para tudo. Então é uma recomendação para se proteger contra esse ransomware de instalar autenticação multifator. Um outro caso que ficou muito conhecido nos Estados Unidos foi o Colonial Pipeline. Inclusive, recentemente, tivemos até um blackout, né, que atingiu Portugal, Espanha, atingiu vários países. Depois falaram que foi, não sei se foi um avião que bateu numa linha de transmissão lá na França, mas quando aconteceu isso, pouco tempo depois do Colonial Pipeline, muitas pessoas falavam, será que isso aí não é um ataque hacker? Né? Ataque hacker a infraestruturas críticas? Então, o Colonial Pipeline Case foi um caso em que eles invadiram a empresa que cuida de toda a parte de transmissão de óleo, de combustível, principalmente na costa leste dos Estados Unidos, e depois de um tempo descobriram como que eles iniciaram esse ataque. Basicamente, o que eles falaram é que usaram uma senha roubada, dizem que essa senha roubada estava num credential leak ou numa base de credenciais disponíveis no Dark Web com 8,4 bilhões de credenciais. Lá eles acharam uma credencial que
ainda estava em uso, ou na verdade não estava, pelo que o Colonial Pipeline fala, não estaria em uso, mas ninguém apagou do sistema. Então era uma credencial, um username e password, que foi utilizado para acessar a VPN sem nenhuma proteção de MFA. E nesse caso, instalaram um ransomware, eles pagaram 4,4 milhões de dólares, todos nós já sabemos o que aconteceu, mas tudo começou com uma única credencial que foi roubada, que foi acessada via o Dark Web, e através disso eles conseguiram ter acesso e começar o ataque no Colonial Pipeline e causar todos esses problemas para os norte-americanos. Bom, existem formas, obviamente a WatchGuard tem uma forma, existem outras formas, outros sites, existe o Have I Been Pwned, que é um site muito conhecido, onde você pode pesquisar e ver se existem credenciais da sua empresa, do seu domínio, disponíveis no Dark Web, e você pode pesquisar se o seu e-mail pessoal, e-mail profissional, também tem credenciais no Dark Web, usando o seu e-mail profissional ou e-mail pessoal. É bem interessante fazer isso porque nos permite saber, por exemplo, se uma possível senha que eu usei no passado foi comprometida, e se ela foi comprometida, na verdade ela faz parte hoje de um dicionário de senhas e pode ser usada em qualquer ataque de dicionário. Ataques de dicionário são aqueles de força bruta e vão tentar usar todos os possíveis senhas e combinações para acessar a sua conta. Então é bem interessante para saber e monitorar isso. Quem tiver acesso ao WatchGuard Cloud, por ter qualquer serviço da WatchGuard, quem tiver acesso pode fazer essa busca no nosso site, no nosso portal. Você também pode fazer a busca de domínio, não de e-mail pessoal, mas de domínio. Você pode fazer essa busca, não há custo nenhum, e você pode fazer essa busca em outros lugares. No nosso caso, o nosso foco são credenciais, então vocês vão poder saber quais as bases de dados que não estejam para vendas, porque nós não pagamos os criminosos, que não estejam à venda, mas que estejam disponíveis no Dark Web, que podem ter credenciais de pessoas da sua empresa. E aí é bom avisar, quer dizer, qual que foi o ataque que originou nessas credenciais. Foi do LinkedIn de junho de 2012, que eu fui parte desse. Não foi culpa minha, eu apenas tinha uma conta lá, mas as minhas credenciais vazaram nesse momento. Se eu uso a mesma credencial para acessar a empresa, então eu vou ter esse problema. E um ponto importante, para se proteger, isso o Gartner vem falando bastante, quer dizer, a parte de autenticação multifator, acho que todos já conhecem, já sabem, até mesmo o Cyber Insurance, para você obter um seguro hoje, eles estão pedindo o uso de MFA, mas o uso de MFA, principalmente quando você usa com o seu telemóvel, autenticação via push, tem uma funcionalidade muito interessante. Eu tenho uma reação adversa, se eu puder dizer assim, muito interessante que eu queria compartilhar aqui também. Vamos imaginar que um criminoso descobriu as minhas credenciais, e esse criminoso, de repente essas eram as credenciais do Facebook, apesar de eu não ter Facebook, essas seriam as credenciais do Facebook, só que ele vai tentar acessar a VPN da minha empresa usando essas credenciais. E por acaso, essas credenciais funcionam para a empresa. Por acaso, eu usei a mesma credencial, a mesma senha para a empresa e também para o Facebook. Então ele vai tentar, se eu não tiver MFA, ele vai conseguir acessar e atacar a minha empresa. Se eu tenho MFA, eu vou receber um push request no meu telemóvel, perguntando se eu estou tentando acessar a VPN da empresa neste exato momento. E esse é o alerta, e esse é o ponto importante que eu queria chegar. Esse é o alerta dizendo, olha, eu não estou tentando acessar a VPN da minha empresa, eu estou aqui fora tomando um café, não estou tentando acessar a VPN, então não sou eu. O que eu vou fazer? Obviamente eu vou negar o acesso, porque não sou eu, e a partir desse momento eu sei que essa credencial que eu uso para acessar a VPN, ela foi comprometida, alguém tem acesso a essa credencial, ela está comprometida e por isso eu descobri nesse momento que minhas credenciais foram roubadas e que eu preciso mudar as minhas senhas.
Eu consegui não só bloquear o ataque, mas eu tive um alerta que alguém usou as minhas credenciais e que eu tenho que mudar essa senha. E, obviamente, se eu usar essa senha em mais outros lugares, eu tenho que mudar em todos esses lugares também, porque agora minhas credenciais estão expostas e não há nada mais que eu possa fazer sobre isso. Bom, e para concluir a minha apresentação, fica à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, alguns pontos muito importantes que eu queria deixar aqui sobre Dark Web. Questões, eu acho que quem quiser também procurar, no nosso site existe uma entrevista, foi feita em 2 partes, eu estou entrevistando Mark Laliberte trabalha para a parte de CTO, e ele que faz as buscas, de base de dados no Dark Web, então ele conhece muito como isso funciona. Se você quiser mais informações, procura essa entrevista muito rápida em 2 partes, que é bem interessante sobre tudo que se possa querer saber sobre o Dark Web. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é, primeiro, a maior parte das credenciais que você vai encontrar no Dark Web não são por culpa do utilizador. Então, você pode fazer uma busca, por exemplo, credenciais da sua empresa e vai ver que a minha credencial foi encontrada, por exemplo, num breach que teve com o Salesforce. Não teve breach no Salesforce, mas vamos imaginar que teve um breach no Salesforce, nós utilizamos e as minhas credenciais estão lá. É a minha culpa dessas credenciais terem parado no Dark Web? Não. A culpa é da empresa que foi atacada. Agora, a empresa foi atacada, isso quer dizer que a minha senha está exposta? Não necessariamente. Se eu utilizar uma senha mais complexa e se essas empresas tiverem umas políticas de hash, com salt, que são terminologias, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se eles usarem essas técnicas, então dificilmente eles vão conseguir quebrar essa senha. Eles vão ter a senha, mas ela vai estar codificada de uma forma que eles não conseguem quebrar. Então, não necessariamente a minha senha foi exposta, mas temos que assumir que assim ela foi. E não tem como nós prevenirmos. Como utilizador, eu não tenho como prevenir. Eu não sou da parte de segurança do Salesforce ou do LinkedIn. Não há nada que eu possa fazer com relação a isso. O que eu posso fazer é ter sempre uma senha mais segura, procurar ter uma senha que tenha aí pelo menos 12 caracteres, que seja uma senha mais complexa, se possível, utilizar um password manager também, e se qualquer um desses sites oferecerem autenticação multifator, habilitem isso. Assim que o LinkedIn ofereceu, eu habilitei para o meu username, assim que se roubarem de novo, eles não vão conseguir acessar as minhas credenciais. Os utilizadores, eles realmente tendem a repetir as senhas. Então, de novo, por mais que você tenha uma política de senhas na sua empresa, que você obrigue os utilizadores, os funcionários a terem senhas complexas, nada impede que eles usem isso, por exemplo, para o Netflix. Nada impede que ele use a mesma senha. De repente eu já tenho uma senha, tive que criar uma senha tão complexa para a empresa, por que não utilizar essa mesma senha no LinkedIn, no Netflix? Aliás, no Netflix que eu compartilho com a minha filha, que minha filha compartilha com o namorado, que compartilha com a mãe. Então, não dá para ter certeza que a senha que é utilizada dentro da sua empresa não está sendo utilizada fora da empresa também. Se você fizer uma busca, se você for tanto no nosso site ou qualquer outro site de busca se as suas credenciais forem expostas, pode ser que você não ache nada, ou talvez tenha sido só uma exposição há 10 anos atrás, de repente eu não uso mais aquela senha, então não preciso me preocupar. Mas ninguém sabe se isso não vai acontecer no futuro. Hoje eu continuo tendo credenciais e acesso a múltiplos sites. Então, eu posso... Isso tudo pode acontecer amanhã e eu nem ficar sabendo. E, por último, as bases de dados são vendidas no Dark Web e pode tomar dias ou semanas para que sejam feitas ou disponibilizadas publicamente. Talvez você faça uma busca, não apareça nada, mas essa base de dados já está no Dark Web, só que ela está à venda, não temos ainda cópia. Aí depois de alguns dias,
uma cópia dessa base de dados se torna pública, e aí eu consigo apresentar nesses sites de busca de bases que foram roubadas, que estão disponibilizadas no Dark Web. Então existe inclusive um tempo entre a base de dados está no Dark Web, à venda, e está pública e disponível para consulta nesses sites de Dark Web Scan, Dark Web Monitor. Ok? Era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que tenham aprendido um pouco sobre o Dark Web, tenha pelo menos desmistificado um pouco os conceitos sobre o Dark Web e como que as nossas credenciais acabam no Dark Web e o que eu posso fazer para mitigar esses problemas, porque evitar realmente não tem como evitar, mas mitigar os problemas resultantes disso, ok? Eu fico aqui à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Bom dia, Alexandre. Olá, Alexandre. Muito obrigado pela apresentação, foi bastante intuitiva e bastante clara. Nós estamos aqui a acompanhar, mas de qualquer das maneiras acho que a apresentação como foi bastante conclusiva, não há qualquer questão, o que também por um lado é um bom motivo para si, que passou muito bem a mensagem. De qualquer das maneiras também reforçar que a WatchGuard tem a conta na própria Vimeo e quem tiver alguma dúvida, alguma questão pode interagir diretamente com a equipa na própria plataforma. Pronto, não haver qualquer questão, Alexandre, resta-me agradecer em nome da organização e vamos então dar por concluída esta sessão, ok? Ok, muito obrigado, bom dia a todas. Obrigado, a próxima decorrerá às 10h45. Muito obrigado, Alexandre, continuação.